Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cultura, sobre cinema, sobre séries e outras coisinhas mais. E hoje, gente, eu quero falar de uma coisa muito especial, tá? Hoje eu abortei a sessão dos classiquíssimos, acabei não indo assistir a sessão dos classiquíssimos porque estreou, né, uma cópia em 4K do Superman de 1978 do Christopher Reeve. Isso mesmo, gente. Esse filmaço aí, eu já deveria ter falado alguma coisa sobre esse filme há muito tempo, tá? Eu vou ser muito suspeito para falar aqui desse filme, tá? Porque foi um dos primeiros filmes que eu assisti no cinema. Eu devia ter lá meus 8, 9 anos de idade, mais ou menos ali. O filme é de 1978. Eu não me lembro se ele passou nos cinemas em dezembro de 78 ou janeiro de 79. Mas foi por ali, tá? Eu devia estar com uns 8 anos, mais ou menos, quando eu tive a oportunidade de ver esse filme lá no antigo Roxy de Copacabana, quando o Roxy era um cinema só com 1.200 lugares, né? Aquela tela gigantesca, né? Que inclusive, né? Passou o Retorno de Jedi numa cópia em 70 mm. Foi a única vez que eu vi na minha vida um filme numa cópia de 70 mm, tá? Mas também a gente viu coisas maravilhosas lá, né? Como Goonies, né? Que a gente podia repetir a sessão, Amadeus, né? Um monte de coisa bem bacana, tá certo? Que marcou a infância de quem viveu ali na virada da década de 70 para a década de 80, tá certo? E esse filme do Super-Homem, eu tinha visto Guerra nas Estrelas, tá? E eu estava acostumado em ver aqueles cinemas espetaculares, de grandes efeitos especiais, trilha sonora do John Williams. Né? Antes eu tinha visto aquele King Kong, né? Com a Jessica Lange e o Jeff Bridges, né? Que ele sobe no World Trade Center e não no Empire State Building, né? Mas vamos voltar aqui. A gente tem que, eu tô divagando demais aqui sobre a minha infância aqui. A gente tem que falar sobre o filme do Superman, né? Super-Homem, né? Do Christopher Reeve, né? Um filmaço, né? Um filme que muita gente até hoje acha a melhor coisa que foi feita, né? Sobre o Super-Homem nas telonas, com certeza, tá certo, gente? Um filme que tinha uma época assim muito. Era uma época, parafraseando o Scorsese, né? Era a época da inocência mesmo, né? Era aquele super-herói super bonzinho, todo politicamente correto, né? E que o Christopher Reeve conseguiu interpretar de uma forma magistral, né? Foi uma coisa que chamou muito a atenção na época, né? Como ele conseguiu trabalhar isso, tá? E o filme também tinha, né? Um baita de um elenco, né? A própria Margot Kidder fazendo a Lois Lane, né? Você ter o Marlon Brando, né, fazendo Jor-El, né? Você ter o Terence Stamp fazendo o General Zod, né? Você ter o Gene Hackman fazendo o Lex Luthor, né? Você ter o Glenn Ford, né, fazendo o Jonathan Kent. Glenn Ford, né, que trabalhou ali num cinema mais da década de 40, 50, 60, chegou a fazer até filmes com Fritz Lang, coisa e tal, né? Então, cara, era um baita de um elenco. O roteiro do Mário Puzo, gente. Vocês acreditam nisso? Eu tava revendo o filme, né? Eu tinha me esquecido que um dos roteiristas do filme era o Mário Puzo, ele que fez a história. Mário Puzo, que eu não conheço, foi o cara que escreveu O Poderoso Chefão, o livro, né? Então, realmente, né? Richard Donner na direção, que também depois foi diretor dos Goonies, né? Coisa e tal, né? Então, gente, esse filme é muito bacana, tá? Eu tenho a memória afetiva desse filme, ela é enorme, né? Para vocês terem uma ideia, foi a primeira vez que eu vi um filme ser aplaudido pela plateia no cinema, né? Naquele momento em que o Super-Homem, né? Ele pega a Lois Lane que cai do helicóptero, né? Ele pega enquanto ela está caindo e depois o helicóptero cai, ele também levanta o helicóptero, segura o helicóptero com a mão, a Lois Lane com a outra, né? E vai subindo com aquilo, e a galera na rua aplaude, né? E o cinema aplaudiu junto. Eu nunca tinha visto um filme ser aplaudido na sala na minha vida. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ver isso e é um filme assim bem encantador, né? Bem lúdico também.
a própria coisa ali do nosso super-homem ali, né, do nosso Kal-El ali, tentando resgatar a Lois Lane, né, que acaba morrendo, né, no final do filme, e ele faz aquela coisa de dar as voltas no sentido contrário de rotação da Terra para a rotação da Terra voltar para trás. E ele fazer o tempo voltar é uma coisa completamente implausível, né? Mas, né, a licença poética aí é enorme, é genial, que o cara era tão poderoso, que ele conseguiu controlar até o tempo e ele conseguiu controlar até o destino das pessoas, mesmo não tendo a autorização de interferir no destino das pessoas na Terra, como o nosso Karel, como o nosso Jor-El, né, falava para o nosso Karel, né, no caso, né, Karel, né? E o interessante também é você perceber, né, que ele, depois que a Lois Lane morre, que ele fica lá voando nas nuvens ali completamente sem saber o que fazer, né? Porque ele estava salvando praticamente toda a humanidade daquele terremoto, daquela coisa que o Lex Luthor fez para atingir a falha de San Andreas, né? E afundar, né, Los Angeles, coisa e tal, para ele fazer um empreendimento imobiliário para ele ganhar bastante dinheiro, né? Mesmo quando ele estava ali naquele dilema, ele começava, ele escutava na cabeça dele várias frases, né? Do Kaurel, do Jor-El falando para ele não interferir no destino dos humanos, mas também do pai dele, né, adotivo, Jonathan Kent, falando que ele também poderia fazer muitas coisas importantes, coisa e tal, que ele tinha esses superpoderes para fazer coisas muito importantes, né? E aí ele acaba tomando essa decisão de interferir, né? Foi o único momento ali em que ele deixou de ser aquele bom moço, né? E ele acabou meio que se rebelando, né, contra uma ordem estabelecida pelo pai, né, pelo pai biológico mesmo, pelo pai verdadeiro, né? E ele acaba salvando, né, a vida da Lois Lane, né? Mas é aquela coisa, né? Ele sempre foi o cara certinho, ele nunca mentia, fazia tudo direitinho, coisa e tal, né? E naquele momento ele usou os superpoderes dele por uma causa nobre, né? Para ressuscitar a amada dele, né? Ele pensou um pouco, não só nele, mas também nela, né, obviamente, né? Mas foi o único momento do filme que ele sai de um comportamento que a gente pode dizer, muito, entre aspas, ético, né? E ele faz uma coisa tomando iniciativa própria, tomando o poder dele. Usando os superpoderes dele. É uma coisa que esse pessoal sempre falou, né? Se o super-homem começasse a dar na telha dele, na cabeça dele, que ele poderia fazer o que quisesse, quem é que ia segurar esse cara tão poderoso, né? Isso foi uma coisa que a gente viu mais nos filmes recentes, né? Por exemplo, os filmes que esse ator novo que fez o Super-Homem, que eu esqueci completamente o nome, eu estou ficando velho, gente. Estou esquecendo completamente o nome das pessoas, mas foi esse último Super-Homem que fez bastante sucesso nas telonas também, né? Mas até que ponto ele poderia é, violar as coisas, né? Até que ponto ele poderia tomar decisões por ele mesmo e de repente interferir na vida da humanidade do jeito que ele bem pensasse, né? Do jeito que ele bem quisesse, né? A gente vê um pouco disso em Superman 4, né? Quando Christopher Reeve, né, vendo a escalada de uma possível terceira guerra mundial, ele rouba todos os mísseis nucleares da Terra e joga esses mísseis nucleares no Sol para acabar de vez com a Guerra Fria. Mas o contexto também, né, das pessoas que estavam com medo de uma guerra atômica, né, você vê o Super-Homem de repente salvando a humanidade, ele toma uma decisão, ele vai lá na ONU e fala, ó, gente, parou com esse negócio de arma nuclear, eu vou pegar todas as armas nucleares, entendeu? E ninguém vai me impedir, eu vou dar um fim nessas armas nucleares aí, tá certo? Foi uma coisa também que, né, muita gente estava querendo aquilo naquela época, né? Então também foi uma licença poética muito bonita, né? Desse filme do Super-Homem 4. Lembrando sempre, né? Que as sequências não foram lá essas coisas, né? A gente tem o Super-Homem 2, que é muito boa ainda, né? Aquela sequência da Torre Eiffel é sensacional, né? A própria coisa dele ter o General Zod como adversário também foi bem interessante, né? Mas o Super-Homem 3 e 4 já foi
já foram um pouco mais fracos, né? Apesar de ter tido essa grande coisa aí no Superman 4 dele chegar e acabar com as armas nucleares, né? Mas realmente o filme que vai ficar marcado na memória da gente como a grande realização para o Super-Homem, pelo menos no cinema, né? A gente pode pensar em outras mídias também, nos quadrinhos, né? Eu não sou especialista em quadrinhos, de repente o pessoal dos quadrinhos pode encontrar alguma coisa melhor, mas realmente a melhor coisa do Super-Homem que existe, pelo menos no cinema, tá? Foi esse filme, tá? E esse filme tem uma, vamos dizer assim, toda uma poesia, tem toda uma beleza dentro dele, entendeu? Você tem atores sensacionais fazendo trabalhos muito bons, tá certo? E cara, esse filme são só elogios, né? No final das contas, não tem muito o que você negar, né? Eu tô falando como fã mesmo, tá? Realmente como um filme que, sabe, marca muito a infância da gente, né? Que a gente teve a oportunidade de ver isso, aquela trilha sonora maravilhosa do John Williams também, né? E cara, é isso. Eu não tenho muita coisa para falar desse filme, só coisas boas, tá? Coisas muito boas mesmo, tá? E fica registrado aí que tem essa cópia em 4K que está passando na telona, né? Uma oportunidade de rever o Superman nas telonas. Sempre a gente tem que aproveitar, né? Mesmo que a gente já tenha visto esse filme 1000 vezes na televisão, no cinema também, de frente para trás, de trás para frente, versões do diretor, versões estendidas. Aliás, dizem que essa é uma versão estendida, embora eu confesse a vocês que eu não me lembro onde é que foi essa parte estendida do filme. Talvez aquela parte ali, um pouco depois da morte do Jonathan Kent, né, do Glenn Ford, talvez ali eles tenham acrescentado algumas cenas ali, algumas sequências, tá? Mas eu realmente, da minha memória mesmo, de ter visto o Super-Homem na infância, ter visto o Super-Homem no cinema, eu não senti um acréscimo da versão do filme, não. Sinceramente, eu não percebi isso, tá? Pode até ter passado isso pelos meus olhos, mas eu confesso a vocês que eu não percebi onde é que estava a extensão dessa versão aí que está passando nos cinemas. De qualquer forma, gente, aproveitem, tá? Pra gente rever esse clássico. Isso é um classiquíssimo, gente. Isso é um classiquíssimo com C maiúsculo, tá? Eu não fui ver os classiquíssimos lá do Estação Net Botafogo 1, mas o Superman, uma cópia restaurada em 4K do Superman, também é um classiquíssimo. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz Rezende. Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br e futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.